Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Por que não dizer para sua qualidade de vida? E a gente está aqui na TV, na Rede Fox de TV, na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E é uma grande satisfação receber você aqui com a gente, participando com a gente. E também, se você não segue as nossas mídias sociais, vai lá. É @hajacerto. Tem Facebook, Instagram, YouTube, e lá você pode interagir com a gente também. E é muito gostoso receber a informação de vocês lá. Gente, e hoje eu estou trazendo aqui uma super querida, doutora Ieda. Seja bem-vinda ao Papo Coach. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, muito lisonjeada, para essa entrevista, a qual eu estava muito estimada, e graças a Deus está aqui acontecendo. Nossa, foi assim, planeja, não deu certo, não sei o que, vai de novo, não sei o que não tal. Não foi fácil. Mas é aquele negócio, quando tem que acontecer, acontece. O universo conspira, né? Gente, ela tá aqui, depois eu vou falar dos livros dela, tá? Mas ela tá aqui para falar um tema muito legal pra gente. Tem um próximo livro meu, que o título dele é assim, Você está exatamente onde deveria estar. Porque nos remete a quem a gente é, né? E a gente quer falar um pouquinho do passado, né? Tudo que a gente acumula, todas as crenças, nossas raízes, né? Então esse programa aqui, gente, a gente vai tratar das raízes, como que isso influencia a gente, né? E nada melhor que uma expert para falar nisso, né? Então assim, como é que você trabalha isso hoje no seu dia a dia, com os seus clientes, como é que você trabalha isso? Essa parte assim, de identificar a raiz da pessoa, por exemplo. É automático ou não? Você tem que... Porque é o seguinte... Tem gente que não quer falar do passado. Se o passado for sofrido, a pessoa prefere colocar uma pedra em cima daquilo. Mas aquele passado vem trabalhando a pessoa, né? Porque nós somos reflexos daquilo, né? E quando a gente fala de raízes, é isso, né? As raízes da onde a gente veio, do que a gente vivenciou, né? É mais ou menos isso mesmo? Como é que é a sua visão sobre isso? Isso. Nas minhas escritas e nas entrevistas que eu tive em relação aos livros, onde eu também falo sobre o autoconhecimento, porque eu acredito que tudo começa no autoconhecimento, eu falo sobre também essa questão do passado, porque nós somos formados de raízes. O que são nossas raízes? Nossas crenças limitantes, nossas experiências da vida, nosso convívio familiar, a nossa infância, tudo isso é as nossas raízes, e nem sempre elas são positivas, ou nem sempre em todos os momentos, né? Então isso reflete muito principalmente no desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano, da pessoa. E o profissional é a jornada profissional. Então a gente sabe que a ambiência, por exemplo, é algo que importa muito, mas a ambiência também interna, né? Como eu vejo o mundo diante daquilo que eu trago dentro de mim, que eu trago aqui no meu interior, né? Por isso que também tem aquela questão da construção do legado, e ele diz a respeito daquilo que você traz dentro de você. Então, se eu sou uma pessoa que na minha infância eu fui muito ameaçada, muito protegida, na minha vida adulta, no meu percurso, eu vou ter muito medo de enfrentar os meus desafios, né? E não significa que precisa ficar nesse ponto, a gente tem que buscar uma superação cada dia, a cada processo, a cada etapa. E você falou do medo aqui, é uma coisa muito interessante, que também você falou do autoconhecimento. E aí eu gosto de atrelar o autoconhecimento com a autorresponsabilidade. Porque tem gente que é assim, ele está vendo a caixa de banana ali, ele fala assim, vou lá escorregar, vou cair de novo. Né? Mas ele vai para o rumo da caixa de banana. Né? E quando você tem autorresponsabilidade, e você se conhece, você começa a se transformar. Né? E você vai, se a gente está num processo evolutivo, onde eu tenho a obrigação de ser melhor do que eu era ontem, porque senão não é evolução, né? Então, quando eu estou num processo desse aí, quando eu me conheço e quando eu tenho responsabilidade de melhorar esse meu ser, né, em todos os sentidos, então, assim, existe um crescimento exponencial nisso aí, né? E você citou também dessa parte do medo. E tem gente que tem medo de mudança, porque eu gosto de falar o seguinte, a única constante do universo chama-se mudanças. Tudo está mudando a todo momento. A gente, né? A gente de 3 em 3 meses praticamente são células novas, né? Praticamente o seu corpo se renova de 3 em 3 meses. Então assim, por que eu vou ficar atrelado a um ponto fixo no passado? Não existe, eu não consigo chegar lá mais, né? E as pessoas sofrem com isso, né? Porque tem um medo de mudança. Tem o desejo de mudança,
mas ao mesmo tempo tem o medo. E aí fica, tem até um louvor que fala, né, tira o medo de mim, se for o caso, né? Como é que essa visão do medo, por que as pessoas cultivam tanto esse medo, mesmo quando você, por exemplo, tem gente que tem medo da morte, porque desconhece, não sabe o que vai acontecer depois, né? Então é natural quando você não conhece, você ter medo. Mas por que as pessoas têm medo mesmo sabendo um pouco sobre aquele assunto ou ter vivenciado de uma forma e ficam com medo? Como é que você aborda isso aí? Eu acredito que o medo, ele está ligado à falta do autoconhecimento e à falta também de uma visão ampliada. Porque eu posso lhe dizer, eu sou uma pessoa que eu tenho alguns medos e eu estou sempre buscando me superar. Mas eu tenho que visualizar o que eu quero lá na frente. Eu não sou uma pessoa que eu tenho os meus medos, mas eu não permito que eles me paralisem tanto. Porque eu sei onde eu quero chegar. E é aquela frase, o céu é o limite. Quando a pessoa tem uma visão, quando ela pensa, ela analisa onde ela quer chegar e aquilo que ela acredita que ela merece, ela não vai ficar no lugar. Porque a gente aprende também com os outros. Então a gente tem, peraí, quem está sendo corajoso, quem está sendo, rompendo suas barreiras, onde está chegando? Quem está paralisado? Eu vou fazer, eu quero fazer mais isso, mais aquilo. Quais são os resultados? Eu tenho que pôr na balança. E aí eu tenho que ver qual tipo de exemplo, qual tipo de caminho que eu quero seguir. Mas isso começa da visão. E muito antes da visão do autoconhecimento. Porque eu tenho que entender de onde vem o meu medo. Sim. Eu tenho que entender o que está alimentando o meu medo. Por que está ali há tanto tempo? Da onde vem? Qual o sentido disso? Até quando eu vou permitir que isso me domine? E essa parte da visão que você está falando é imprescindível. Né? Quando o medo é importante, vamos falar assim. É uma defesa, de certo modo. Porque senão você vai chegar na beira de um penhasco, vai ver um passarinho pulou e voou, você vai falar, eu vou também, não tem medo, vai pular, vai dar ruim. Né? Então, muito ruim. O pânico que não é legal, porque o pânico te paralisa. Sim. Né? O pânico você tem que trabalhar, você tem que ver por que você está tendo aquele pânico e ver isso aí. Né? Então tem gente assim que o medo... E o que é o pânico, gente? É um medo sem controle. Porque o medo com controle, você vai falar assim, você vai ponderar algumas ações. Né? Agora o pânico não, o pânico você não quer nem pensar naquilo mais. Você pensou, você sai do seu natural. E quando você fala de visão, eu gosto de trazer muito o seguinte, existem pessoas que estão vivendo de vista. Vista é quando você vê algum cenário. A gente está olhando aqui e tem uma cascata ali, é uma vista. Mas qual que é a minha visão? Minha visão é eu ali num calor tomando um banho naquela cascata. É a minha visão. Então assim, as pessoas precisam ter visão para ter crescimento, para poder, inclusive, se projetar naquilo. Né? E não só viver de vista. A vista é importante para saber os passos que você vai precisar dar no rumo da sua visão. Né? É o ponto de partida, né? É o ponto de partida. Né? Eu como mineiro, a gente tem uma coisa que é de posicionamento. Tá? Então, são 3 perguntinhas que a gente gosta de fazer. Dom Covim, Oncotô e Pão Covô. De onde eu vim é importante, a gente está falando aqui de raízes, né? Sim. É importante você conhecer por que você pensa como você pensa, por que você age como você age, né? Isso tudo é reflexo das suas crenças, dos seus valores, tudo isso. Onde você está, é importante você ver o traçado que você fez, mesmo com erro, com acerto, gente, é importante você... Os erros faz parte, gera maturidade, aprendizados. Exatamente, você trazer isso aí é importante. E ao mesmo tempo também, você saber para onde você vai, que é imprescindível. Porque para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, se você não tem essa visão de onde você quer chegar, você vai ficar refém da sua vista. Você vai ficar refém daquele caminho ali, não é isso? Sim. E aquela coisa, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho basta. Mas os resultados são frustrantes. Exatamente. Né? É necessário, o autoconhecimento vem para isso. Para eu entender o que eu quero, o que eu não quero, quais são os meus valores inegociáveis, o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que acrescentar na minha vida, qual conhecimento que eu devo buscar, né? E o autoconhecimento também ajuda o outro, não é só para mim. Ele reverbera em outras pessoas. Porque quando eu tenho autoconhecimento sobre mim, eu consigo estender a mão para o outro, eu consigo compreender as vulnerabilidades da outra pessoa. No momento difícil, no momento de um temperamento ali, talvez inconveniente, mas eu consigo olhar com um olhar de amor, consigo abraçar aquela pessoa, né? E consigo também ajudá-la a guiar a um caminho que de repente eu já passei. Né? Então, eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento porque eu tive uma experiência com isso e dali começou tudo. Né? Então, hoje a Ieda é mais definida. Ieda sabe de onde veio, onde está e onde quer chegar. E isso é o que eu quero levar para outras pessoas, porque tem pessoas que pensam assim, nossa, o que eu quero é impossível, é difícil, e não é.
Hoje eu percebo que o mundo é de possibilidades, mas nós temos que criar. Agora tem um negócio que eu gosto muito do impossível, que é o seguinte, existe uma etapa de você fazer o impossível. Quando você tem alguma coisa que é impossível, primeira coisa, você tem que trazer essa coisa para o possível. Você tem que falar o seguinte, alguém já fez, tem como fazer? Então você traz ela para o possível. E depois, mesmo sendo possível, você vai ter todas as dificuldades de resolver aquele negócio. Então você tem que trazer isso para o viável. Então a sequência é o seguinte, você traz o impossível para o possível e o possível para o viável. Para ali sim você conseguir chegar no impossível. E o interessante do impossível, se você pensar assim na corrida. Antigamente, quando você falava assim, o homem vai correr 20 km por hora. Para. Um maluco nunca vai conseguir. Hoje, quem corre 20 km por hora não está fazendo nada demais, não. Entendeu? Então, assim, o que acontece? É todo o aprendizado, é toda a prática, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu trago aqui muito no programa, que é o seguinte, a prática é um ditado, a prática leva à perfeição. Vamos combinar que a perfeição é Deus, né? Então, quanto mais eu praticar o que eu tenho aprendido, porque se eu só aprender, por exemplo, você que está vendo a gente aqui, a gente falando de raízes, de autoconhecimento, de tudo isso aqui, aí você deu um insight aí na sua cabeça, aí você falou assim, olha, aprendi mais uma coisa. Se você não fizer nada, isso é obesidade mental. Isso aí vai só engordar a sua mente e qualquer gordura é prejudicial à saúde, né? E o aprendizado se perde. Né? Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que colocar em prática. O ditado já fala, prática leva à perfeição. Então, quanto mais você praticar o que você está aprendendo, mais no caminho de Deus você está fazendo. E olha que legal um outro ditado. A pressa é inimiga da? Perfeição. Perfeição, nós já combinamos que é Deus? Sim. Quem que é inimigo de Deus? É o diabo, né? Sim. Então, por que você está andando com pressa? Você está andando mal acompanhado, hein? Ansiedade. Exatamente. Atrapalha. Você ter velocidade é uma coisa, né? Pressa é outra, né? E velocidade sem direção não tem nada. Vale de nada. Não vale de nada. Você vai bater a cara no muro, né? E vai dar ruim. Mas nesse contexto, o pessoal gosta de falar o seguinte, Aldrin, eu adoro o Papo Coach, porque você traz os convidados e é uma gama de informação e tal. A gente tem que assistir com o caderninho na mão, né? Gente, é isso mesmo, só que se você pegar o caderninho e colocar na estante, não, é a mesma coisa que a gente está falando aqui, não vai resolver de nada, tá? Então, assim, pega um ponto dessa conversa que a gente está tendo aqui, e está sendo muito enriquecedora, e trabalhe isso em você, né? Então, assim, entenda a primeira coisa, que suas raízes trazem suas crenças. Sim. Então, se você está limitado em alguma coisa, começa a olhar para trás, né? Mas não fica preso lá, não é isso? Como é que você diz, doutora? As crenças, elas vão te estagnar ou vão te fazer avançar. Então, se tem algo que está estagnando, você tem que pensar, como é que eu vou resolver isso? E é muito importante entender de onde vem. Talvez ouviu dos pais, talvez passou por alguma situação constrangedora que criou medo, né? Medo da exposição, por exemplo. Eu mesmo passei, né? Mas eu venho a me superar e hoje em dia nem parece. As pessoas falam, nossa, nem parece que você já foi tímida um dia, né? Então você não tem que ficar estagnado, porque assim, o tempo passa, o tempo não espera a gente se resolver. O tempo está passando todos os dias. Então eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer com o tempo de hoje. E muitas vezes, Aldrin, o passo, ele vai parecer insignificante. Os primeiros passos, eles parecem insignificantes. Na verdade, os primeiros passos ninguém nem vê, porque é dentro de você. É o ajuste dentro de você, consigo, com o seu criador, com os seus princípios, que às vezes está ali meio bagunçado, né? E a gente sabe que princípios, eles direcionam as nossas vidas, principalmente os princípios milenares, que são os bíblicos, né? Sim. Ali é um manual de vida, ali você tem tudo. Por que aquilo muda a vida de uma pessoa? Porque ali é um manual de vida para o ser humano. Então é você se atentar onde é que eu estou, por que eu ajo assim, por que eu penso assim, onde eu quero chegar, e ser forte, ser firme consigo mesmo. Eu vou tão longe até meus medos me perderem de vista. Eu vou tão longe até a minha realidade me perder de vista. E eu criar uma outra realidade, entender que tudo é possível. Tudo é possível que crê. E quem crê se move. Quem crê faz acontecer. Talvez você não tenha todas as ferramentas naquele momento, mas busca as ferramentas que você precisa, busca pela sabedoria milenar, busca pelo autoconhecimento, busca pela leitura, busca pelas conexões que você faz, pelos ambientes que você se coloca. Porque é possibilidade. Há um tempo atrás, a gente não tinha podcasts, entrevistas, livros que falavam tão profundamente. Talvez esses livros, eles eram mais raros. Sim. E hoje a gente tem perto da gente
ou longe da gente, mas que é possível estar ali perto, pessoas que tenham que passar conhecimento, né, que são aí de um crescimento exponencial explosivo, né? Não, E tudo começa no passo a passo. Mas eu vou falar o seguinte, você falou de livro, e eu vou trazer um negócio aqui, eu vou bater no calo de muita gente aí agora. Tem um monte de livro na sua estante lá, ele está do jeito que você comprou. Você nunca abriu ele. Ele está na promessa Isso é um crime. assim. Ele está na promessa assim, ainda vou ler. Tá? Eu estava te falando que a gente lançou um livro, né? Seja Bom em Desculpas. Se você ainda não comprou, vai lá, procura aí que você vai achar. Seja Bom em Desculpas e não vai ser bom em mais nada. E ele virou best-seller muito rápido. Né? A gente lançou ele primeiro no digital. E assim, muita gente comprou, mas tem muita gente que nem leu. Aí o que é negócio? O cara só comprou, ele só colocou o peso na mochila. Então, gente, olha só, isso serve para você. Você tem que liberar essa mochila para você ter mais velocidade. Né? É o tal desapegar, né? Então desapega de umas coisas. Então, assim, faça um planejamento. Pega esses livros da sua estante, você vai assustar o tanto de livro que tem lá para você ler. Então, primeira coisa, eu vou falar um negócio aqui que é até ruim, né? Para de comprar livro. Não para não, compra só o nosso. Né? Mas é o seguinte, o grande detalhe é assim, você tem que trabalhar isso aí. Ah, esse livro aqui eu comprei, não sei o que, doa para alguém. Né? Presentei alguém com o livro. Né? Pega esse livro que você falou o seguinte, cara, olha a capa desse livro, que coisa mais linda. E nós vamos falar disso aqui um pouquinho também, do legado. Né? Então, assim, só que o livro ele não é só feito de capa, gente. O livro de capa, ele é bonito para enfeitar a sua estante. Agora o livro é isso aqui. A riqueza está dentro. Né? É isso aqui dentro que faz o livro valer a pena ou não. E uma coisa que é legal é o seguinte, um livro, ele sempre vai te trazer alguma informação. Nem que aquele livro era muito ruim. Né? Você ainda vai ter essa informação, aquele livro era ruim. Então, isso não deixa de ser uma informação. E por que ela é ruim? Porque, de repente, ele te pegou num momento de desenvolvimento ou de crença, né? Porque a gente está falando de crença aqui. Então, tem coisas que eu vou argumentar com você que é sua verdade absoluta. E uma coisa que você tem que trazer para sua mente, que não existe verdade absoluta. Toda verdade ela é relativa, porque ela é a partir do ponto de vista. Se eu estou de frente com você, desenho um 6 aqui no chão, para você é 9. Para mim é 6 e nós vamos debater o dia inteiro aqui. Sim. Se eu trocar de lugar com você, a partir de agora para você é 9, para mim é 6. E você não vai nem referendar que você achava que era 6, que era 9. Entendeu? Então, assim, por quê? É o momento que você está vivendo. E o mais interessante que eu quero que você aborda com o nosso público aqui é o seguinte, que na crença, ela fica tão enraizada que ela comanda o jeito de pensar seu. Então, assim, você acaba respondendo de uma forma automática, porque você não está vivendo o momento presente, você está reagindo, né? Quando você tinha que estar na ação, na atividade, o que é isso? Apareceu um problema. Eu não vou reagir a esse problema. Eu vou entender o problema e falar o seguinte, qual é a minha melhor solução para ele? Exatamente. Né? Então, e não simplesmente reagir. Por que a violência acontece? Um cara bate no outro, o outro vai reagir. Começou a briga. Né? E na Bíblia fala, se bate do seu lado direito, dá o lado esquerdo. Mas aí você fala assim, pô, mas é para mim só eu apanhar? Né? E eu falo que não. Quando a vida te dá um tapa do lado esquerdo, o que ela faz com o seu rosto? Ela vira ele para o lado direito. E aí você começa a olhar e fala assim, olha, tem uma cascata ali. Você começa a ver coisas que você não estava vendo. E na hora que você dá a outra face, você continua olhando, olha, ali do outro lado de lá tem isso, tem mais aquilo. Então o que você está fazendo? Você está olhando ao seu redor, por que você está apanhando? Por que você está entrando numa briga? Então, assim, isso aí te ajuda a entender as suas crenças e a trabalhar melhor elas. Né? Sim. Como é que você vê isso aí? E o autoconhecimento, ele não é tão bonitinho. O autoconhecimento, ele dói. Ele machuca também. Porque às vezes você não vai saber, às vezes você não sabe que você é orgulhoso, orgulhosa, que você não é humilde como você pensa, que você não é tão bom quanto você pensava como pessoa, como profissional, nas suas habilidades. E quando a gente está ali focado, nossa, não, eu sou bom nisso, que vem aquele impacto, aquilo machuca você mesmo. E ninguém pode te defender disso, você tem que passar por isso. E é nessa fase que o próprio Deus modela a gente. O próprio Deus, a palavra, ela não vem só para te falar, Deus é com você e Ele tem planos de bem e de paz, não.
ela vem para te confrontar. Ela vem para te mostrar quem é você, né? E somos pecadores, somos falhos, sim. né? Se falhamos diante de Deus, imagina os nossos processos, imagina o nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas buscas, nos nossos empreendimentos, né? Então, a gente precisa tirar proveito também dessa dor e crescer, desenvolver, sabendo que... E aí entra a questão do legado. A construção do legado não é fácil. A construção do legado, muitas vezes, é só você e Deus, porque primeiro, apenas você conseguiu ver onde você quer chegar. Mesmo que você explique, você não consegue passar com uma estrutura tal para o outro. Vai ser visível à medida que você vai clareza daquilo, exato. Né? E até sua clareza ela vai surgindo ao longo da caminhada. Então, é preciso entender que você não pode fugir do autoconhecimento, porque se ele não vem por bem, ele vem por mal. Sim. Né? E é melhor você estar com o coração aberto e dizer, não, tudo bem, eu estou sendo isso aqui, mas eu vou melhorar. Eu estou decidida a avançar. Está disposto. E uma coisa interessante disso tudo, a gente falou do automático. Quando você sai do automático e começa a avaliar, né, tem um ditado que fala o seguinte: se você está fazendo alguma coisa há 2 anos, fazendo a mesma coisa há 2 anos, alguma coisa está fazendo de errado. Porque num mundo dinâmico desse, você não tem que estar fazendo a mesma coisa. Né? Esse ditado não era nem 2 anos, era 5. Então eu já mudei o ditado, porque já que está tudo mudando, daqui a pouco eu estou mudando ele para 6 meses, porque o mundo está correndo. Então, assim, o grande detalhe é o seguinte: as crenças é justamente isso. É como você responde ao que responde da maneira que você pensa, sem avaliar. Porque você pode até reagir de alguma forma, mas desde que você pare depois e fale assim: por que eu fiz daquela forma? Por que eu estou sem dinheiro? Por que eu não me relaciono com ninguém? Por que as coisas são difíceis para mim? Na Bíblia fala, você veio para viver uma vida com abundância. Não é abundância de problema, não é abundância de falta de dinheiro, é plenitude. Então o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar isso em você para você entender o processo. Só que no automático você não vai conseguir isso. Né? Porque no automático, a gente falou de mudança, tudo está mudando a todo momento. E se você fizer isso, de manter no automático, o legado, que é uma coisa tão bacana, o que é o legado? É você deixar, quando eu lembrar de você, quem era a doutora? Era uma pessoa assim, não sei o que tal. É um legado que você espera que as pessoas falem bem de você. Né? As pessoas querem que... Não, nossa, aquela doutora, nossa, ela, coitada, ela só fazia coisa que dava errado, não sei o que tal. Ninguém quer ser lembrado assim. Tem um texto que eu vi uma vez, é o seguinte: no meu velório, eu não quero que ninguém me exalte demais. Então, se você é meu amigo, eu quero que você esteja lá presente. E se alguém me exaltar demais, você fala assim: bom, não era tão assim. Era bom, mas não era tão assim. Mas não deixa ninguém me bater demais, não, que eu não tenho que defender, não. Então me ajuda também nisso. Você pode falar a mesma coisa. Não era tão assim também, não. Então, assim, essa visão do legado, por exemplo, se você pega um legado profissional, tem pessoas que desenvolvem trabalhos, assim, vamos pegar a parte profissional autônomo, médico, dentista, ele cria um negócio de sucesso. Tá? Mas se esse cara morre, a esposa dele não sabe tocar aquele negócio. A gente tem um método que chama empresa independente, que é justamente fazendo isso. Porque o cara é o negócio. Se ele deixa de existir, o negócio deixa de existir junto. E aquele negócio que era para ser um legado para a família dele, para os filhos, para a esposa, vira um elefante branco que ninguém sabe mexer. E vai ser um problema, que a pessoa vai ter que desfazer daquilo e tudo isso. E aí eu queria pegar um pouquinho do seu livro. Né? E aqui a gente está com 2 livros. O Poder das Conexões Femininas. Rapaz, eu fico injuriado com essas meninas, que é tudo pra mulher. Mas eu vou ler, tá? E o outro, Seu Legado, Sua História. Gente, olha o detalhe. Primeiro essa capa aqui, você vê assim, fala assim, olha o layout, a simplicidade, mas olha como ela identifica. E essa aqui, o leão, assim, é uma coisa que... são dois animais que eu amo muito. É leão muito e a águia. Expressivo. Né? São 2 animais. A águia me identifica mais ainda, você acredita? Eu acho que uma vez eu vi um amigo meu que é pintor, né? E ele faz umas obras maravilhosas. Ele falou assim: Aldrin, eu vou pintar uma águia para você, porque eu vejo você como águia, com visão longe, não sei o que e tal. Então, assim, eu vejo muito isso. Como que foi escolher um termo para o livro? Então, na verdade, não foi eu que escrevi, que escolhi, né? Eu tenho aqui 2 livros, os quais eu tenho a escrita, um dos capítulos, que é o Seu Legado, Sua História, volume 2,
e Empreendedores e Empreendedoras do Século XXI. Deixa eu ver isso aí também. Olha. Esses livros são idealizações da editora LNC, Liderança e Legado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que lindo. Que é coordenado pelo Leandro Nascimento Cristo. Aqui, esses dois primeiros que eu mostrei, eu escrevi 2 capítulos, onde eu expresso a minha visão sobre empreendedorismo e também sobre o legado. Esses 2, O Poder das Conexões Femininas e O Seu Legado, Sua História, volume 3, são aqueles que esse ano eu adentrei como organizadora. Também para todos os projetos de coautoria e projetos coordenados pelo Leandro Nascimento Cristo, que é um grande entusiasta das conexões, né? Conecta aí pessoas de todo o país, do Brasil e também de fora. Legal. Califórnia, Grécia, Texas. É o network, né? O cara network, né? Legal. E Leandro me descobriu, né? Nesse primeiro projeto aqui do Empreendedores, e eu venho aí desenvolvendo dentro da editora junto com eles e somando a outros coautores também. Que legal. Você falou uma coisa muito interessante sobre essa questão, né, do legado e do sucesso. O sucesso, ele é subjetivo, né? O que é sucesso para outro, para um que está começando, para o outro já está lá na frente, talvez não seja tão significativo. Então, ele é subjetivo. Cada um sabe o grau de sucesso que está buscando. E ele não começa lá na expansão. Ele começa no passo a passo e isso vai cada dia trazendo clareza e trazendo uma expansão. Sim. E muitas vezes, algo que você falou também que eu gostaria de comentar, ligado ao autoconhecimento e os porquês. Eu percebo hoje que o mundo é de tanto movimento que as pessoas não param para entender onde elas estão, onde elas querem chegar. Você vê que a todo tempo, né, nessa conversa a gente tem um ponto aqui central, né? Que linka ao autoconhecimento. É onde as pessoas estão perdidas, né? É exatamente isso. Sim. Né? E algo tão simples, olhar para si e se analisar. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Mas a gente precisa parar e pensar. Porque quando eu paro e penso, eu consigo identificar e por meio dessa identificação ter a tomada de atitudes, tomada de decisão. Que a vida de alguém muda, as decisões, os alcances, né, os maiores sonhos, eles chegam por tomada de decisões. Mas se eu não sei quem eu sou, onde eu quero chegar, não tenho como tomar decisões assertivas. As pessoas passam por acreditação. Porque se ela não sabe, ela acaba nem acreditando que ela é possível. Sim. Né? Ela acaba vivendo no mundo E o mundo da internet faz muito isso, gente. Você que está aí assistindo a gente, continua prestigiando o Papo Coach, é muito bom ter você aqui. Mas sai um pouquinho da frente desse celular, vai viver essa vida que você está assistindo. Né? Começa a criar uma vida para você que deveria virar filme. Porque sua vida hoje, se sua vida hoje virar filme, não vai ter audiência não, hein? Eu só queria falar isso com você. Por quê? Porque você está vivendo uma vida tão morna, não está vivendo a plenitude que Deus espera que você viva, né? Doutora... E tudo já está pronto, né? A gente precisa acessar. Pronto. Exatamente. É só né, fazer. Ter decisões e buscar criar suas oportunidades. Doutora, quando o papo é bom, o tempo voa, né? A gente está chegando na reta final do programa. Eu queria que você deixasse suas mídias sociais. E também, doutora, nós vamos sortear um livro para nossa audiência. Vamos. Gente, vamos lá. Primeiro deixa suas mídias sociais, que depois eu vou dar a regra como que você faz para você ganhar um livro da doutora. Então, me sigam lá. Eu sou também fisioterapeuta, instrutora de pilates, além de escritora. Me sigam lá no DRAYHEDA Brandão. Tá aparecendo aqui embaixo aqui, ó. Isso. O do Pilates é @DRAYHEDA Pilates. E onde você vai encontrar sobre os livros @DRAYHEDA Escritora. Olha, então é doutor Ieda em todos eles, apareceu abaixo aí para vocês, né? E aí é o seguinte, gente, vamos criar uma regra aqui. Qual que é, doutora, que a gente vai sortear para eles? Então, vamos sortear esse daqui. Esse aqui. O que mais eu queria ganhar eles. Vamos lá. Vou me inscrever também. Ó, gente, para ganhar esse livro, o que você vai fazer? Está aparecendo para você novamente aí os 3 perfis da doutora. Você vai seguir os 3 perfis, seguir o nosso também. E vai lá no post desse livro. Você tem o post desse livro lá? Tem. Tá. Vai lá no post dele. Posta ele de novo, doutora, então. Posso. Tá? Posta, ó, a doutora vai postar essa imagem aqui, ó. Então vocês vão lá e vão curtir e comentar lá. E aí depois a gente faz o sorteio e divulga aqui no próximo programa quem ganhou esse livro aqui. Doutora, olha, muito obrigado pela sua participação. Tá? Foi muito bom. E saber do Pilates também é outro programa, né? Já fica o convite para a gente combinar depois mais uma vez. E
obrigado demais pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz por estar aqui, né? Vim lá da Bahia, né? E estar aqui com você hoje, gerando tanto conhecimento, tanto autoconhecimento, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional, porque aquilo que a gente passou, e que a gente tem de aprendizado, a gente quer ajudar outras pessoas a vencerem também, né? Essa é a maior alegria, a maior motivação. Então, saber que hoje eu estou mais uma vez cumprindo o meu propósito de vida, porque isso faz parte, os meus movimentos fazem parte do meu propósito de vida, então me deixa assim radiante. Não, que show. Obrigado por sua presença aqui. Obrigada. Gente, e a gente está chegando ao final de mais um programa Papo Coach. A gente passa para agradecer todos que nos acompanharam aqui pela Rede Fox de TV, pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Sempre o nosso carinho, nosso muito obrigado. E se você ainda não faz parte das nossas mídias sociais, vai lá, segue lá, @hajacerto, YouTube, Facebook, Instagram. E segue o perfil da doutora e participa no sorteio do livro lá, tá? Gostaria também de agradecer, né, o Leandro Nascimento Cristo, que coordena aí a editora e que eu estou junto com ele, e a gente está, né, ele promove eu estou aqui também por conta dele, né, e da Miriam também, e todos os coautores, gente, são 25 coautores em um, 16 em outro. Se eu for falar de todos os livros, eu vou acabar sendo injusta e me perdendo, mas todos aqueles que fazem parte desses livros que eu trouxe aqui, meus colegas coautores do Brasil e fora também do país, né, estamos, como eu falei uma vez para vocês, né, se eu falo de mim por meio desses livros, eu também falo de vocês, pois somos uma equipe muito forte. Nós que estamos inseridos nesse projeto sabemos o quanto isso é importante. Mandar um abraço para o Leandro. E é isso aí. Gente, não deixem de assistir o nosso próximo programa. Fica de olho aí. Tem muito programa na nosso canal do YouTube. Se você não assistiu, vai lá ver que tem dezenas de programas lá. E a gente se vê por aqui, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.